HIV é uma doença relativamente nova, né, que começou em 1981, primeira vez nos Estados Unidos, e a partir de então foi espalhando pelo mundo inteiro. E acabou sendo um certo tipo de pandemia, né? Até a gente acha engraçado que em relação ao HIV, ninguém fica tão preocupado que nem Covid, sendo que a mortalidade do HIV é bem maior do que do que o Covid, né, em relação à cronicidade também. Mas o que os clínicos deveriam saber, né, é em relação a alguns fatores de como a gente deve prevenir esse o receber, né, de infeccionar HIV em casos de acidente de trabalho, que normalmente é o que vem no seu pronto-socorro, né? Esse aqui é a prevalência do HIV em 2014, né? Perceba que a gente é um dos países que está bem afetado, né, em relação à prevalência de HIV no mundo, tá? É importante a gente entender em relação ao HIV que existe uma janela. A janela chega a ficar mais ou menos de 2 a 3 semanas de janela. Então, não adianta a gente pedir um teste rápido de HIV em pacientes que acabou de se contaminar com algum material biológico que possa ser contaminado por HIV, né? Então, sei lá, foi abusado sexualmente ou teve perfuração por agulha que possa ser contaminado por HIV, teoricamente você ainda está nessa janela aí de 2 semanas, então não era para vir positivo. Se vier positivo, significa que essa pessoa, na realidade, não contraiu HIV deste acidente em si, mas é para a gente ver se teve uma contração de HIV, na realidade, em outras oportunidades. Claro que você pode acontecer do paciente vir, né, para você dizendo, tive acidente de trabalho agora com perfuro cortante e deu HIV positivo. Significa que não foi nesse acidente de perfuro cortante que o paciente pegou HIV. Provavelmente esse HIV o paciente pegou em outras ocasiões. Por que é importante a gente saber em relação a isso? É justamente em relação à terapia antirretroviral que a gente vai utilizar para esse paciente, né? Porque, por exemplo, tive um acidente perfuro-cortante agora e eu sei que essa agulha é proveniente de um paciente que está na minha enfermaria. Eu faço a sorologia, né? Eu sei que, por exemplo, sei lá, esse paciente está contaminado com HIV, né? E eu sei que esse paciente está controlado por um TARV-X, sei lá. Supomos que o paciente está utilizando 3 em 1, né? Que é tenofovir, lamivudina e efavirense. E está bem controlado. Se você aparecer com positivo, significa que você não teve o HIV via essa perfuração. Então não adianta a gente achar que, não, então é só utilizar o TARV que o paciente está utilizando agora, que vai dar tudo certo, porque teria teoricamente a mesma resistência. Não. Provavelmente você pegou HIV em outra oportunidade, em outro momento, ok? Então você tem que entender que essas primeiras 2 semanas você está numa janela que não vai vir positivo em nada, né? Nem em carga viral, nem em nada. Então é improvável que a causa seja daquele momento. Então a gente faz realmente teste rápido para HIV para os pacientes que teve acidente, mas é para saber se ele já tinha HIV antes mesmo do acidente, ok? Normalmente, depois disso, mais ou menos em 6 semanas, você vê que aumenta muito a carga viral do paciente, né? E pela infecção inicial, a quantidade de CD4 diminui relativamente. Só que mesmo diminuindo significativamente, não chega a diminuir para dar uma síndrome de AIDS mesmo, né? Síndrome da deficiência imunológica adquirida, tá? Normalmente isso acontece quando você for ver ao momento que começa a ficar abaixo de 200. O momento que fica abaixo de 200 é 7 anos para cima. Então, na média, 7 anos que começa a ter primeiros sintomas da síndrome de imunodeficiência humana e provavelmente, na realidade, você vai ter o diagnóstico aqui beirando dos 10 anos. Então, se você encontrou um paciente que você fez o diagnóstico no seu pronto-socorro como HIV por motivo de doenças oportunistas, né, como é o caso de pneumonia por pneumocistose, ou toxoplasmose cerebral, ou candidíase esofágica, né, por baixa de imunidade, provavelmente esse paciente pegou, na realidade, o HIV há uns 10 anos atrás. Daí, você não pode subestimar, por exemplo, um paciente com 60 anos de idade, tá? Um paciente com 60 anos de idade, normalmente, uma pessoa com 50 anos de idade
pode ser muito bem sexualmente ativo. Então, provavelmente o paciente pegou com seus 50 anos de idade e começou a ter os seus sintomas com 60 anos de idade. Até 70 anos de idade também a gente tem que ficar prestando atenção, porque ainda com 60 anos de idade, hoje com Viagra e tudo mais, é possível que o paciente esteja sexualmente ativo e contrair o HIV aos seus 60 anos de idade, né? Então, realmente, a gente não pode descartar a possibilidade de ser HIV com 70 anos de idade. Até 70 anos de idade, a gente não pode ficar pensando que não ia contrair HIV, porque o momento que você contraiu HIV é em torno de 10 anos atrás, para você ter sintomas mesmo, né, sugestivos de HIV. Então, esse gráfico aqui é muito importante para você entender que normalmente o CD4 fica abaixo de 200, que é o ponto de você começar a contrair pneumocistose a partir dos 7 anos. O ponto para você contrair neurotoxoplasmose é em torno de 9 anos. E o ponto para você contrair tudo de uma vez para entrar no box de emergência normalmente é em torno de 10 anos, né? Então, isso é mais ou menos o tempo que é necessário para o paciente desenvolver síndrome. Aqui, que é a síndrome aguda, que é quando a carga viral aumenta muito, nessa parte aqui, que é mais ou menos 6 semanas depois de você contrair o HIV, a sintomatologia é basicamente a sintomatologia gripal, né, como qualquer vírus. Você não vai conseguir nem diagnosticar, diferenciar com a COVID atualmente, né? O paciente vai começar a ter tosse, febre, dor no corpo inteiro. Uma das coisas mais marcantes em síndrome infecciosa com HIV agudo é linfonodomegalia, que é um pouquinho mais exacerbado do que a maioria. Então, você vai conseguir palpar o linfonodo fibroelástico doloroso em vários pontos mais proeminentes do que as outras. Mas isso pode acontecer também em citomegalovirose, mononucleose e outras viroses também, tá? Mas, clinicamente, você vai encontrar como qualquer virose o HIV. Né? E dificilmente a pessoa vai conseguir fazer esse diagnóstico, a não ser que você saiba que o paciente teve realmente abuso sexual há pouco tempo, ou teve perfuração com material biológico há pouco tempo. Então, quando a gente tem acidente, temos que primeiro ver se o acidente aconteceu dentro de 3 dias, 72 horas. Por que disso? Porque se você aconteceu depois de 72 horas, infelizmente já não é indicada mais a você fazer a terapia de antirretroviral, tá? Normalmente, a terapia de primeira opção para TAV, para o paciente que teve acidente perfurcortante, é a mesma indicação de TAV para o paciente que você vai começar a fazer tratamento. Hoje, a primeira escolha é 2 em 1 mais o dolutegravir. Quando a gente fala 2 em 1, é o tenofovir mais a lamivudina, tá? Tenofovir mais a lamivudina, que é o 2 em 1, mais o dolutegravir. Muitas vezes, no nosso pronto-socorro, quando a gente está no nosso pronto-socorro, é comum você ver que eles vão te dar o PEP errado, tá? Aquele papel, né, da profilaxia errada. Porque essa profilaxia mudou praticamente anualmente até 2018. Né? Todos os anos ficou mudando qual é o tipo de terapia que a gente vai oferecer para o paciente. Então, você tem que pegar o formulário de 2018. Né? E muitas vezes na secretaria estava escrito formulário de 2017. Se você pegar o formulário de 2017 que não está escrito como primeira escolha 2 em 1 mais o dolutegravir, você tem que especificar, que é 2 em 1 mais o dolutegravir. Tenofovir mais lamivudina, que é 2 em 1. A gente fala 2 em 1 porque tem os dois remédios em uma cápsula só, tá? E o dolutegravir, ok? Mas isso a gente só começa por dentro de 3 dias. Se não for dentro de 3 dias, ela infelizmente não vai ser efetivo para profilaxia e só vai oferecer efeitos colaterais. Beleza, se você conseguiu detectar que o atendimento é dentro de 72 horas, né, dentro de 3 dias, sim, aí você vai pensar em oferecer TARV para essa pessoa. Aí você vai pensar se essa pessoa exposta é HIV positivo ou reagente. Se for sim, né, aí no caso você não vai fazer a profilaxia em si, você vai fazer agora o tratamento. Lembrando que essa pessoa exposta aqui é a pessoa que teve um acidente de trabalho, né? Então, se teve positivo, significa que na realidade esse paciente não é mais profilaxia e sim tratamento e não recebeu, na realidade não teve o HIV por causa daquele acidente que o paciente teve. Agora, se o exame realmente, o teste rápido for negativo, aí a gente vai ter que pensar em como proteger esse paciente, né?
Para você proteger esse paciente, é bom você ter a pessoa fonte, mas não é obrigatório, porque muitas vezes a gente não vai saber qual é a pessoa fonte, tá? Então, se a pessoa fonte é reagente ou desconhecido, né, aí você vai indicar o PEP, que é aquele 2 em 1 mais o dolutegravir, e vai fazer o acompanhamento sorológico. Se não, né, você sabe que o HIV do paciente é negativo, então a gente não precisa mais oferecer a profilaxia para o paciente para o HIV, tá certo? Então tá aqui a primeira escolha, que é 3-TC, a lamivudina, TDF é o tenofovir e TDG é o dolutegravir, ok? A contraindicação de você utilizar essa terapia de primeira escolha é se o paciente está grávida. Se você está grávida, você vai começar a pensar em trocar o dolutegravir, que é um remédio que é introduzido em 2018, então a gente ainda não sabe se esse negócio é seguro para grávida, aí a gente vai trocar esse dolutegravir pelo atazanavir e ritonavir, né? Atazanavir com ritonavir, ok? Nos casos de pacientes que já utilizam algum anticonvulsivante, é muito comum o paciente já convulsionar, né, com frequência. Claro que a gente pode acontecer do paciente vir no pronto-socorro convulsionando, e esse ser o primeiro sintoma do paciente de HIV. Sei lá, o paciente teve neurotoxoplasmose e entrou no seu pronto-socorro. É comum isso acontecer, tá? Nesse caso, a gente utiliza o 2 em 1 mais o dolutegravir, e a gente começa a utilizar o anticonvulsivante, que é o ácido valproico. É o único que você tem pouca interação com dolutegravir. Então, no caso que você teve o diagnóstico agora de convulsão, aí você começa a utilizar o 2 em 1 mais o dolutegravir, mais o anticonvulsivante, que seria o ácido valproico. Mas pode ser que esse paciente, desde a infância, já esteja utilizando algum anticonvulsivante. Infelizmente, o dolutegravir tem interação medicamentosa com praticamente todos os anticonvulsivantes, excetuando-se pelo levetiracetam e ácido valproico, tá? Então, do que você mudar o anticonvulsivante do paciente que já estava funcionando há anos, é melhor você pensar em trocar a terapia, a profilaxia de primeira escolha. Então, você continua utilizando 2 em 1 com atazanavir e ritonavir, por exemplo. É uma opção de você oferecer, tá? E não é contraindicação absoluta, mas você tem que entender que o dolutegravir também interage com a metformina, dando alteração nos pacientes que têm diabetes mellitus, tá? Então você vai ter que acompanhar mais de perto a glicemia do paciente que você começou a utilizar o dolutegravir, se o paciente esteja utilizando metformina. Então, a contraindicação na realidade absoluta é somente gravidez. O anticonvulsivante depende do anticonvulsivante. Se fosse levetiracetam ou ácido valproico, não teria problema nenhum. Mas se você acha que não dá para trocar esse anticonvulsivante, a gente troca o TARV. A escolha de dolutegravir a gente passa para atazanavir e ritonavir, né? E em pacientes diabéticos a gente tem que ficar atento em relação à glicemia. Então, esses são os esquemas que a gente tem que pensar em fazer para profilaxia. Tudo isso a gente está falando em relação à profilaxia, tá? Paciente que teve acidente de trabalho, paciente que teve exposição sexual com quem tem HIV, você pensa em fazer isso se tiver dentro de 3 dias, né, claro, e se tiver realmente risco, né, que é o material que seja, de fato, algum material que esteja possivelmente contaminado por HIV. Tá certo? Lembrando que beijo, saliva, não contrai HIV se você não tiver ferida na boca do paciente, alguma coisa assim, tá? Então, só para vocês entenderem que algumas secreções você não pega HIV, tem que saber em relação a isso. Acho que até tem aqui as secreções. Então, aqui, ó, exposição sem risco de transmissão de HIV entra suor, lágrima, fezes, urina, vômito, saliva e secreções nasais. Isso aqui você não precisa pensar em fazer a profilaxia, tá bom? Então, só para você saber que fezes, urina, suor, lágrima, você não precisa pensar em fazer a profilaxia com o medicamento. E lembrando que esses medicamentos têm vários efeitos colaterais, tá? Então, se você não tiver indicação e você fizer, provavelmente o paciente vai passar mal, né? A gente sabe que a lamivudina tem o risco de você fazer pancreatite medicamentosa, o tenofovir, a gente sabe que a curto prazo você pode piorar a função renal do paciente, né? Fazer com que o rim seja deteriorado. Então, cuidado com o uso do tenofovir, tá? Então, se você acha que você tem uma impossibilidade de uso de tenofovir, a gente utiliza o Biovir, que é o AZT mais 3-TC. Esse aqui é o esquema anterior, né? Antigamente a gente utilizava muito o Biovir. O problema
do, do AZT, né, que é a zidovudina. A zidovudina tem como efeito colateral a possibilidade de você fazer pancitopenia, diminuição de plaquetas, se o paciente tiver, né, plaquetopenia, e a pessoa fica feia, né, para falar a verdade, por causa da lipoatrofia. Então o paciente vai começar a ter um bocado de buraco na pele, né, de atrofia gordurosa a longo prazo. A curto prazo não costuma acontecer esse tipo de alteração, tá? E a longo prazo, o tenofovir tem um problema de você fazer osteoporose, ok? Então, esses são os efeitos colaterais. O dolutegravir, o efeito, além de gravidez e interações medicamentosas que tem, né, ela também é descrita em relação a distúrbios neuropsiquiátricos. Então, o paciente pode surtar pelo uso de dolutegravir. Muitas vezes a gente escuta na realidade mais sonhos vívidos e ruins, tá? Então é muito parecido com a efavirense nesse aspecto. Só que o dolutegravir é muito mais potente e menos risco de você causar algum tipo de resistência viral. Então acaba que o dolutegravir tornou-se a primeira escolha. E o efeito colateral dela também é muito pouco, né? Comparando com outros que teve antigamente. Ter pesadelo não é nada comparável com todos os vômitos, diarreia, dor de cabeça que todo mundo tinha até então. Era pouco efeito colateral comparando com os outros, tá? E no lugar do dolutegravir que a gente oferece o atazanavir com ritonavir, o efeito mais comum do atazanavir é que aumenta a bilirrubina e o paciente fica amarelinho. Aí você vai ter que falar para o paciente que não precisa ficar preocupado com isso, tá? Então, paciente com gravidez, paciente que utiliza anticonvulsivante, o paciente vai ficar muito amarelo. Isso muitas vezes incomoda a estética. Aqui na profilaxia é tranquilo, né? Porque o paciente vai ficar incomodado com a estética somente durante 30 dias, né? Mas, 28 dias no caso. Mas, em pacientes que vai utilizar cronicamente, né? Aí, nesses casos, a gente vai ter que, inclusive, pensar nisso. O atazanavir aumenta a bilirrubina indireta, ok? Então, hemólise. O paciente pode sentir um pouquinho de prurido por causa disso também. Mas, no geral, é somente isso de alteração. E o problema desse medicamento, se você utilizar esse medicamento, você tem que entender que você não pode utilizar antiácido, tá? Então, pacientes grávidas, é muito comum de você ter náuseas, vômitos, alguma coisa assim. Você não pode utilizar antiácido de alumínio, ranitidina, essas coisas todas, que se você oferecer antiácido, o paciente não vai absorver o atazanavir. Todos esses detalhes de farmacologia é muito importante para vocês, porque vocês podem precisar de acompanhar ou pelo menos fazer a primeira indicação da profilaxia. Claro que a maioria dos casos vocês fazem a primeira indicação e manda para o infectologista para poder fazer acompanhamento. Tanto é que na PEP, o primeiro formulário que a gente oferece para o paciente é só liberado por 7 dias. A gente não libera o remédio por 28 dias, a gente só libera o remédio por 7 dias para começar a fazer acompanhamento ambulatorial. Então, no pronto-socorro, só libera durante 7 dias. Só que nessa liberação durante 7 dias, se o paciente estiver grávida, você vai começar com a atazanavir e ritonavir, você vai ter que orientar esse paciente a não utilizar de jeito nenhum antiácido, ok? Então é isso que você vai ter que entender. Ou paciente que utiliza anticonvulsivantes que não seja ácido valproico ou levotiracetam, você vai oferecer esse medicamento e você vai falar, não utiliza de jeito nenhum remédio antiácido para o estômago. Se oferecer náuseas, se tiver náuseas, claro, você pode oferecer domperidona, Plasio, Dramin, qualquer coisa que seja antiemético, ok? Inclusive, você tem que passar um antiemético para esses pacientes, porque a maior falta de adesão é por motivo de náuseas, tá? Inicialmente. Então, a gente já deixa antiemético para esses pacientes, para até chegar no ambulatório o paciente não desistir de tomar os medicamentos. Aqui está mostrando mais ou menos em quanto tempo que aparece positivo em relação aos exames, né? Vocês conseguem visualizar que para chegar positivo, né, no mínimo tem que ter uma semana, vai que aparece algum RNA positivo, né? Dá para perceber aqui que na quarta semana a gente consegue encontrar quase tudo positivo em relação a RNA, IgM e o P24, e mais ou menos na 12ª semana que o IgG está realmente alto, né? 12ª, 16ª semana. Então é por causa disso
que a gente faz o teste de HIV, o teste rápido de HIV, no primeiro atendimento, 4 semanas após o início da PEP, que é 4 semanas após o início da PEP é quando tem quase tudo positivo aqui, GMP24 e RNA, tá? Então a gente pode fazer 4 semanas após o início da PEP um teste de HIV, e na 12ª semana do início da PEP também a gente faz o outro, ou seja, depois de 3 meses que a gente faz o outro PEP, né? Depois de 3 meses aqui, na 12ª semana, a gente faz o outro teste de HIV. Então, o teste de HIV não vai fazer só uma vez não, tá? Vai fazer no momento do primeiro atendimento, que teve acidente, depois de 1 mês e depois de 3 meses a gente faz. Além disso, temos que já pedir no primeiro atendimento ureia-creatinina. A ureia-creatinina é saber se você pode utilizar o tenofovir para o paciente, né? A inflamação hepática para quase todos os medicamentos, se você tiver inflamação hepática, tem problema, né? Amilase, por motivo mais do paciente ter problema com a lamivudina em uso, tá? A glicemia, porque se você tiver diabetes, a gente vai ter que pensar em oferecer medicamento que, de preferência, não seja metformina, tá? Por causa do dolutegravir. O hemograma do paciente, para a gente pensar, se o paciente estiver muito pancitopênico, a gente evitar a trocar o tenofovir pelo AZT, né, que é o zidovudina, tá? Então, esses são os medicamentos, os primeiros exames que deve pedir, e todos os exames que são pedidos, na realidade, estão pensando em efeito colateral dos medicamentos que a gente vai oferecer, tá? Aí, depois disso, na 2ª semana após o PEP, a gente repete todos esses exames para justamente saber, em 2 semanas é suficiente para saber se realmente você teve alteração por causa dos remédios. Então, por isso é muito importante no primeiro exame a gente já ter todos isso aí. É muito comum a gente ver no pronto-socorro que o povo só pede sorologias. Então, tem muita gente que no PEP pede somente HIV, sífilis, hepatite C, hepatite B, né? Todas essas sorologias normalmente o povo pede. Mas esquece de pedir hemograma, glicemia, amilase, TGO, TGP, creatinina e ureia, que são importantes para a gente saber se o nosso tratamento não está causando mal para o paciente, né? Então é muito importante que a gente já peça isso, tá? Aqui também, ó, tá escrito o teste do sífilis, a gente normalmente pede, tá? Gonorreia e tracoma, né? A gente não precisa, na realidade, pedir o exame. Embora aqui esteja escrito sim, mas a maioria das vezes o tratamento é mais barato do que o exame. Então, se você tem sintomas, sintomatologia na pessoa exposta, você já pode começar a fazer o tratamento. Ou se o paciente teve exposição à relação sexual, também você já pode fazer o tratamento, tá? Então, tanto clamídia quanto gonorreia, a gente já pode fazer o tratamento do paciente. O tratamento da gonorreia, a gente sabe que é o uso da ceftriaxone com 250 miligramas intramuscular é o suficiente, né? 1/4 da dose que normalmente a gente oferece para pneumonia e para as outras doenças aí. E a clamídia, a gente sabe que 2 comprimidos de 500 miligramas, que daria 1 grama de azitromicina, é o suficiente. É dose única e acabou. Então a gente não precisaria de ficar tão preocupado em utilizar exame. E o exame costuma ser mais caro do que o próprio medicamento. Então por isso que a gente não oferece com certa frequência. Mas se você quiser, existe exame, que é o PCR em suave, e o exame de urina para gonorreia e clamídia, tá? Isso existe, a gente pode pedir no serviço particular, se vocês quiserem, né? Além disso, a gente tem que pensar no tratamento de sífilis, né? Alguns pacientes que vieram com sífilis positivo, a gente vai ter que pensar em oferecer Bezetacil mesmo, 2 ampolas, uma em cada nádega, né? Aqui está escrito que 500 mg de ceftriaxona, depende do protocolo, né, mas tem de 250 mg e de 500 mg, a azitromicina 1 grama, e a tricomoníase também é uma possibilidade, também é dose única. Tá vendo que tudo isso aqui é dose única? Esses aqui de dose única, o próprio medicamento é mais barato do que você fazer exame. Então você pode pensar em oferecer, tá? E além disso, você deve orientar em relação à vacina para HPV em pacientes que sejam sexualmente ativos, pesquisa de hepatite C, pesquisa de gravidez e pesquisa de hepatite B também. Claro que se o paciente estiver vacinado, tudo certinho, a gente só precisa ver se realmente essa vacina está fazendo efeito para o paciente, né? Pedindo anti-HBS para ver se realmente está vacinado bem, tá? Aqui é a profilaxia para hepatite B, ok?
A profilaxia para hepatite B, lembrando que tem a possibilidade de a gente oferecer uma profilaxia imunoglobulina, tá? Para hepatite B. Se a pessoa fonte, aqui tem que ter a pessoa fonte reagente, e você tenha uma vacinação incompleta ou não vacinado, você deve, né, na realidade, utilizar imunoglobulina para hepatite B para esses pacientes, para não ter transmissão também de hepatite B, tá? Caso ao contrário, é você pensar em completar só a vacina esquema de vacina. A dose da imunoglobulina de hepatite B é 0,06 ml por quilograma intramuscular, tá? Isso aqui a gente tem que fazer até o 7 a 14 dias da exposição. Já se o paciente for HIV positivo, aí infelizmente, apareceu HIV positivo, você vai ter que pedir todos esses exames. Então a gente tem que pedir o CD4 do paciente, a carga viral do paciente. A genotipagem é só se for o paciente grávida ou com tuberculose concomitante. Em outras palavras, se o paciente tiver HIV positivo, a gente tem que procurar tuberculose para esses pacientes também, tá bom? Hemograma completo, glicemia em jejum, por motivo dos medicamentos que a gente vai começar a utilizar, dosagem de lipídios também, tá? Avaliação da função hepática e função renal também. Sífilis a gente sempre tem que pesquisar em paciente com HIV positivo, tá? Hepatites todas a gente tem que ver também pacientes com HIV positivo. IgG para toxoplasmose, pensando em neurotoxoplasmose. A sorologia para Chagas é só para pessoa que tem na área endêmica. E o HTLV 1 e 2 é para o paciente que você está suspeitando a possibilidade de ter linfoma, ok? Pacientes com HIV é muito fácil de você ter linfoma, né? E ainda mais se você estiver associado ao HTLV, mais ainda, tá? Esse HTLV aqui é o vírus que passa por leite materno. Então, não é exatamente um vírus que seja própria do HIV. Não é que passou sexualmente, não. Provavelmente esse paciente passou o vírus HTLV do leite materno, e do leite materno, depois de uns 40 anos, 30, 40 anos, o paciente pode desenvolver linfoma, leucemia por causa desse HTLV. Pessoa que tem HIV fica muito mais fácil de ativar isso, né? Então, se você está vendo um risco de um paciente ter linfoma, tem histórico familiar, tem alguma coisa assim, você deve pedir o HTLV para o paciente. Então, você deve sempre perguntar para o paciente, tem histórico de linfoma, tem histórico de leucemia, né? Ou hemograma parece que possa ter alguma coisa isso, ou você tem uma linfonodomegalia muito estranha no paciente, você vai pedir o HTLV concomitante, tá? Prova tuberculínica, que é justamente rastreio para tuberculose. Claro que se o paciente tiver sintomatologia, tosse qualquer que seja, em pacientes com HIV, você deve pedir o GeneXpert. Se o paciente não tem sintomatologia nenhuma respiratória, aí você vai pedir a prova tuberculínica. No lugar da prova tuberculínica, também você pode pedir o IGRA, que no caso do serviço particular a gente não tem o PPD, tá? Não tem a prova tuberculínica subcutânea. A gente só tem o teste sanguíneo chamado IGRA. IGRA é muito mais caro do que o PPD, só que tem a vantagem que não dá falso positivo para vacina. Por exemplo, pessoa que pegou a BCG aí, né, fez a vacina de BCG, até 10 anos do BCG você pode vir positivo pela prova tuberculínica. Então, uma criança de 10 anos de idade que recebeu na hora de nascer a vacina, pode vir a prova tuberculínica positiva. Se você não quer que tenha esse falso positivo, você pode pedir o IGRA, só que na particular só tem IGRA, não tem o PPD, tá? E radiografia de tórax justamente para a gente descartar a possibilidade de tuberculose. Em outras palavras, pense em tuberculose, pense em linfoma, pense em neurotoxoplasmose, pense em todas as hepatites, pense em sífilis, tá? Em pacientes que têm HIV positivo. E se tiver grávida ou com tuberculose, pedir já direto genotipase. Isso já no primeiro atendimento lá no pronto-socorro que você tiver. Apareceu HIV positivo, você tem que pedir isso aqui tudo antes de mandar para o ambulatório, tá? E a gente vai ter que pedir, antes de mandar para o ambulatório também, a gente tem que ter uma noção de quanto será o CD4 do paciente. Lembrando que o CD4 do paciente vai aparecer daqui a uns 5 dias. Você pediu, na primeira consulta aqui, no pronto-socorro, né, que veio o HIV positivo, você pediu esse CD4 para o paciente. No entanto, esse CD4 do paciente vai demorar muito para vir na sua mão. É em 5 dias mesmo, facilmente, tá? Só que, nesses 5 dias, o paciente pode pegar a doença infecciosa, né? Pode pegar alguma doença oportunista.
Se a gente está diante de um paciente que tem a possibilidade de ter doença oportunista, a gente tem que fazer alguma profilaxia. Ah, mas como que eu vou ter a noção de quanto vai ser o CD4 do paciente? A gente vai ter que aferir através do linfócito total, tá? A gente vai ter hemograma na nossa mão, né? No pronto-socorro, em 2 horas, o hemograma fica pronto, teoricamente. Claro que no nosso hospital regional do Paraná, infelizmente, pode demorar até 4 horas. Não era para ser desse jeito, né? Mas, de qualquer forma, você vai ter no mesmo dia o resultado do hemograma. E no hemograma vai ter os linfócitos totais. Na média, o CD4 é em torno de 1/5 dos linfócitos totais, tá? 1/4 a 1/5 do linfócito total. Então, a gente pega, por exemplo, a paciente está com 1.000 de linfócitos. 1/5 de 1.000 está em torno de 200. Então, a gente tem que pensar que o CD4 do paciente é 200. Se o CD4 do paciente estiver menor que 200, então a gente vai ter que pensar na possibilidade de fazer alguma profilaxia para a pneumocistose, né? Tá vendo aqui que se você tiver um CD4 menor do que 200, a gente tem que fazer uma profilaxia utilizando o Bactrim. O Bactrim, que é a sulfametoxazotrimmetopina, normalmente a gente tem na Secretaria de Saúde de 400 por 80. Então seria 2 comprimidos de 400 por 80. Na farmácia tem a posologia de 800 por 160 também, tá? Se você quiser comprar, aí eu daria para comprar esse comprimido de 800 por 160 uma vez ao dia, na realidade 3 vezes ao dia, né? 3 vezes por semana. Então você toma, por exemplo, segunda, quartas e sextas um comprimido desse de 800 por 160 ou 2 comprimidos de 400 por 80. Ok? Se for do trimetopina, você tendo linfócitos totais aí mais ou menos de 1.000. Se você tiver um linfócitos totais aí mais ou menos de 500, aí você vai ter que pensar em oferecer aqui sulfametoxazotrimetopina todos os dias, uma vez ao dia, para você prevenir que você tenha sintomas AVC-like. Então, paciente jovem que entra no seu pronto-socorro parecendo que teve AVC ou convulsionou e tem HIV positivo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a possibilidade de toxoplasmose cerebral, tá? Em pacientes que tenha CD4 menor do que 100. Então, nesses pacientes, a profilaxia é todos os dias. Na pneumonia, profilaxia para pneumonia 3 vezes por semana, mas profilaxia para neurotoxoplasmose é uma vez ao dia, tá? E se o paciente tem a maior probabilidade de ter menos do que 500 células, então o paciente está com linfócitos totais de 250, né? Nesses pacientes ainda a gente vai associar a azitromicina 3 vezes por semana, né? Aqui está escrito 1.500 unidades por semana. Normalmente a gente também faz isso aqui segunda, quartas e sexta, um comprimido de 500 miligramas, porque o azitromicina irrita bastante o estômago do paciente, tá? O paciente já vai utilizar TARV, que dá vontade de vomitar, ainda vai utilizar azitromicina. Então é preferível que você fracione isso aí para segunda, quarta e sexta, 500 miligramas, e claro, manda por infectologista para fazer acompanhamento. Agora, né, que a gente mandaria. Só que tem projeto aí da Secretaria de Saúde que está falando que está faltando infectologista no mercado e o acompanhamento em pacientes simples de HIV vão começar a ser feito no posto de saúde com clínico geral mesmo, tá? Então, tratamentos de base, aquele negócio basal de 2 em 1 mais o dolutegravir, vocês vão ter que saber. E se tiver contraindicação de dolutegravir, passar para atazanavir com ritonavir. E se você tiver contraindicação do uso do tenofovir, que é por motivo de insuficiência renal, na maioria das vezes, passar para o AZT mais 3-TC, que é o Biovir, né, que é a zidovudina mais a lamivudina. Então tem essas possibilidades de você passar, ok? Isso talvez vai se tornar uma conduta de clínico geral, não vai mais tornar mais a conduta de um infectologista, essa parte inicial, tá? Só se for um paciente mais complexo, provavelmente que vai ser só da infectologista mesmo, né? Então, vocês vão ter que começar a ficar cada vez mais preparado para o tratamento e acompanhamento de pacientes com HIV positivo. Então, do parte do HIV é mais isso. E a gente vê, na realidade, muito comum no pronto-socorro você entrar com um paciente já grave, né? Uma coisa muito importante a gente falar é que normalmente a gente faz o diagnóstico do paciente com HIV no pronto-socorro já numa fase muito grave com várias doenças oportunistas, tá? Normalmente a gente não começa a oferecer o tratamento com TARV
antes que a gente tenha o resultado do CD4. Por que disso? Porque normalmente esses pacientes, se a gente começar a oferecer o TARV já de cara, né, com doenças oportunistas, principalmente doenças oportunistas que atingem o cérebro do paciente ou tuberculose, né? Nesses casos, o paciente que começa a ter uma recuperação da imunidade começa a fazer uma síndrome de inflamação generalizada, justamente porque está voltando a imunidade. Se volta a imunidade, nosso corpo começa a atacar mais a bactéria junto com o nosso corpo, né? Ou mais as doenças oportunistas junto com o nosso corpo. Então, o paciente pode piorar muito a clínica do paciente, né? Então, por isso, em muitos casos, por exemplo, a tuberculose, a gente só começa a fazer o TARV depois de 8 semanas, né? Depois de 2 meses de tratamento que a gente de tuberculose que a gente começa a fazer a TARV. Em neurotoxoplasmose também, a gente costuma esperar tudo isso aí para começar a utilizar TARV. A gente não faz de cara o uso de TARV, a não ser que o CD4 do paciente esteja muito baixo. Se o CD4 do paciente for menos do que 50, né, que é quando a gente fala que está muito baixo, a gente tem que de cara começar a utilizar TARV para esse paciente, porque a imunidade está tão baixa que o paciente pode morrer por qualquer infecção besta, né? Então, nesses casos de abaixo de 50, a gente acaba começando o TARV mais precoce. Então, o TARV a gente só começa em pacientes que tenham doenças oportunistas depois do resultado do CD4. Se o CD4 tiver menor do que 50, a gente já começa o TARV, e se tiver maior do que 50, a gente espera até o paciente clinicamente ficar melhor do ponto de vista da doença oportunista, para a gente começar a utilizar o TARV, para não ter esse síndrome de inflamação generalizada, tá? E na maioria dos pacientes graves que tentam estar no box de emergência, a gente sabe que a função renal do paciente está ruim. Então, na maioria das vezes, a gente não consegue começar com tenofovir, né? Então, nesses casos, em vez da gente utilizar o tenofovir, a gente vai utilizar o biovir, que é a azidovudina mais a lamivudina, por motivo da função renal, né? Então, biovir mais o dolutegravir, por exemplo, seria normalmente o uso no pronto-socorro, nos pacientes que a gente diagnosticou no pronto-socorro de HIV. Mas isso também, como que a gente vai esperar aí 2 semanas a 8 semanas para você começar a utilizar TARV para o paciente, a gente tem tempo até de melhorar a função renal do paciente. Então, melhorando a função renal do paciente, a gente pode utilizar o 2 em 1 mais o dolutegravir, né? Então, às vezes dá tempo de melhorar a função renal e utilizar o tratamento de primeira escolha mesmo. Só que você tem que saber que o tenofovir altera a função renal. E normalmente os pacientes que a gente faz o diagnóstico no pronto-socorro tá com função renal alterada. Então daria tempo de você melhorar a função renal do paciente para começar o tratamento de primeira escolha. Tá? Não seja apressado em uso de TARV. Se você apressar o uso de TARV, o paciente pode morrer por causa que você introduziu o TARV para o paciente. Né? A terapia de antirretroviral. Beleza? Outra coisa que a gente suspeita em pacientes com HIV, em casos estranhos, quais são os casos estranhos que a gente tem que pensar? Não só em doenças oportunistas, em paciente jovem, polissulhambado, a gente vai pensar em uso de TARV, mas a gente vai ter em HIV, mas a gente também suspeita pacientes com HIV, muitas vezes um paciente que tem nefropatia, principalmente síndrome nefrótica, tá? Então, um paciente que está com proteinúria maciça, que está com uma fraqueza por motivo dessa proteinúria, começou a edemaciar e é um paciente jovem, é muito comum o próprio HIV fazer síndrome nefrótica para esses pacientes. Então, paciente jovem com síndrome nefrótica, você tem que pensar na possibilidade de HIV. Muitas vezes os clínicos estão comendo bola em relação a isso. Você vê um paciente muito inchado, faz um IAS com proteinúria 3 cruzes e não pediu HIV. Se você pedir HIV, é muito comum você encontrar um paciente HIV positivo nessas condições, tá? Outra condição que o povo esquece de pedir HIV é que o próprio HIV pode fazer cardiomiopatia. Então, o paciente que vem novamente inchado, em outras palavras, o paciente que vem inchado e jovem, a gente tem que pedir HIV, tá? Então, cardiopatia, né? Paciente que vem com dispneia, paciente que vem inchado e é jovem, a gente tem que pensar na possibilidade de HIV. Então, mais do que essas doenças reumatológicas mega raras, né, lúpus eritematoso sistêmico, o povo fica pensando, né, pode ser lúpus. A primeira coisa que o povo pensa, a jovem, mulher, tá tudo era totalmente rígido e começa a ter um bocado de problema, o povo fica pensando em lúpus, em artrite reumatoide, mas a primeira coisa que deveria pensar na realidade é HIV, tá? Que é muito mais comum doenças sexualmente transmissíveis HIV do que lúpus, né, disparadamente.
Então, só para vocês entenderem isso, síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca e outra, demência também, tá? O HIV pode causar demência em pacientes que só por motivo de HIV, sem doença oportunista. Estou falando sem doença oportunista, tá? O paciente não tem doença oportunista nenhuma e mesmo assim aparece com síndrome nefrótica. Paciente que não tem doença oportunista nenhuma, paciente que entra com insuficiência cardíaca congestiva jovem. Paciente que não tem nenhuma doença oportunista e paciente que entra com demência e é um paciente jovem, esses pacientes você tem que pensar na possibilidade de ser HIV. A sorologia para HIV sempre é bem-vinda. Por que dentro do protocolo de hemodiálise sempre está escrito que a gente tem que pedir hepatite B, hepatite C e HIV? Não é só por causa que a gente tem que, em pacientes dialíticos, a gente tem que oferecer a máquina exclusiva para o paciente, tá? Porque em outros pacientes a gente utiliza a mesma máquina para passar em vários pacientes. Já a máquina de diálise do paciente com HIV positivo tem que ser uma máquina específica só para os pacientes com HIV. A gente tem que separar a máquina para aquele tipo de pacientes. Por causa disso, normalmente, se você tem indicação de hemodiálise, é obrigatório a gente pedir hepatite B, hepatite C e HIV, que esses pacientes vão ser separados, né, de outras pessoas para fazer a diálise. Mas não é só por causa disso não, tá? Tanto a hepatite B quanto a hepatite C quanto a HIV, todas elas podem ser, inclusive, a causa do paciente estar entrando em diálise. Então, o tratamento disso pode ser que consiga reverter a diálise do paciente. Por causa disso também. Então, HIV pode fazer síndrome nefrótica e fazer com que o paciente entre em hemodiálise. Hepatite C também pode fazer poliarterite nodosa e o paciente tem insuficiência renal e entra em hemodiálise. E hepatite C também pode fazer crioglobulinemia, né? Por crioglobulinemia, fazer com que o paciente tenha insuficiência renal e entrar em diálise. Então, ela, além de ter que passar por uma máquina separada, pode ser a causa do paciente entrar em diálise. Por causa disso, essas três doenças você sempre tem que fazer em pacientes com risco de ter diálise. Se você não tem essa sorologia nesses pacientes que você está pedindo diálise, seja pedir diálise ou seja uma UTI com indicação de diálise, né, que normalmente a gente vê e não tem essas sorologias, está errado. A gente tem que pedir essas sorologias antes de entrar numa diálise. Beleza? Então, no pronto-socorro que eu vejo mais comer bola em relação a diagnóstico de HIV são esses pacientes, tá? Com demência, com nefropatia e com cardiopatia. São os três pacientes que eu não vejo os clínicos pedindo com frequência